Olá, alunos do 8º ano. Vamos iniciar o estudo da semana 4 do PET 2, unidade temática. O mundo contemporâneo, o antigo regime em crise e o objeto de conhecimento, Revolução Francesa e seus desdobramentos. Nos anos de 1788 a 1789, foi convocada a reunião dos Estados Gerais pelo rei Luís XVI. Essa reunião tinha por objetivo sanar a crise econômica pela qual o país vivia. Mas qual era o problema? O problema é que a corte francesa vivia com todos os privilégios ainda, e esses privilégios eram bancados pela população do chamado Terceiro Estado. O que era o Terceiro Estado? Era toda a população, comerciantes, camponeses, a população geral mesmo, que trabalhava para a sua sobrevivência e pagava altos impostos ao governo. A partir disso e dessa convocação da reunião, o Terceiro Estado, representado por deputados dessas camadas sociais, ele diz que não concordava e queria mudar o modo da votação nos Estados Gerais. Por que modificar o modo de votação? Porque a votação dentro da Assembleia Geral era feita da seguinte forma: haviam os 3 estados. O primeiro estado era composto pelos integrantes do clero. O segundo estado, composto pelos integrantes da nobreza e favorecidos pelo governo francês. E o terceiro estado é, como eu já disse, da população restante. A partir disso, cada estado representava um voto sobre qualquer questão que era apresentada. Então, por exemplo, apresentava-se a questão: vamos aumentar o imposto sobre o pão. Aí, o primeiro estado e o segundo estado, que eram camadas favorecidas pelo governo, se favoreceriam com a instituição do aumento do imposto, lógico que votavam a favor dessa proposição. E enquanto o terceiro estado percebia que a população não tinha mais condições de suportar o aumento de impostos. Deu para entender essa situação? A partir disso, dessa organização dos Estados Gerais da França, houve então uma necessidade de um pedido do terceiro estado para mudar essa organização da eleição, para que o terceiro estado tivesse um pouco mais de voz dentro da reunião, já que até então ele não tinha, como vocês perceberam no meu exemplo anterior. A partir disso, e muitos debates, e vendo que não haveria modificação desse modo de organização dos Estados Gerais, os componentes do terceiro estado se juntam no dia 20 de junho de 1789 e afirmam que organizariam uma Assembleia Nacional. Essa Assembleia Nacional teria como objetivos a organização de uma Constituição para a França e também da organização do novo regime político do país. Os integrantes do clero e da nobreza logo se organizaram e mandaram tropas para tentar evitar a organização dessa reunião. Essa reunião teve até as portas da sala de reuniões fechada, e aí os integrantes dessa assembleia tiveram que ir para a sala de jogo de pela para poderem se organizar. E dessa sala eles disseram que não sairiam enquanto não elaborassem o documento constitucional para o país. Quando o rei organizou tropas para impedir a organização dessa Assembleia Nacional, a população já estava nas ruas e havia tomado a Bastilha no dia 14 de julho de 1789. A partir disso, o primeiro e o segundo estado perceberam que a população apoiava grandemente essa revolução, vamos dizer assim, onde o terceiro estado, os seus representantes, haveriam de organizar um novo governo para a França. A tomada da Bastilha, ela evidencia a fraqueza da força do rei, porque a Bastilha representava a força do rei, e
Além disso, ela passou a representar um momento de grande medo para as populações mais abastadas da França. Por quê? Além de tomar a Bastilha, a população saqueou armas e até libertou alguns dos prisioneiros que estavam lá. Então a nobreza temia que a qualquer momento fosse atacada por essa população. A primeira Constituição francesa foi promulgada em 13 de setembro de 1791 e ela modificou as bases do governo francês. Além disso, deixou a Igreja subordinada ao Estado e também organizou o confisco de vários dos bens da Igreja. A partir disso, ela tentou também medidas econômicas para melhorar a situação do país. E aí queria que a população comprasse mais para que o país tivesse uma circulação maior de dinheiro, mas também havia a distribuição dos títulos de empréstimos públicos e a partir disso organizou uma reestruturação da economia francesa. Com a organização da nova Constituição, nós temos também a organização depois da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração foi promulgada no ano de 1789 e publicada no ano de 1791. Dentro dessa Constituição, nós temos alguns artigos que delimitam as liberdades individuais de cada homem e cidadão francês. Dentre elas, nós podemos destacar o artigo 1º: os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. O artigo 4º: a liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limite senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei. Então, o que vemos nessa declaração? A questão do direito, das liberdades individuais de cada ser humano. E até hoje nós temos esses direitos e essas leis, vamos dizer assim, vigorando em nossa sociedade. E é por causa disso que somos livres para ir e vir, temos liberdade de expressão, dentre outros direitos que provêm dessas liberdades individuais adquiridos a partir dos anos que passaram após a organização da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão francesa, mas também temos a Declaração Universal dos Direitos do Homem. E ela foi proclamada em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, valendo para o mundo inteiro, certo? Gente, espero que vocês tenham compreendido um pouco da Revolução Francesa, da questão dos direitos e liberdades individuais e até a próxima!